Olá galera, meu nome é Alexandre. Esse canal ele vai falar sobre receitas veganas das minhas aventuras e experiências na cozinha. Porque assim, eu estou tendo que reaprender desde quando eu deixei de comer carne e derivados de origem animal. É uma nova experiência, tem que aprender como lidar com determinados tipos de alimento, como fazer isso sem, como cozinhar sem ovo, sem leite. Então, assim, é algo que acaba sendo uma aventura na cozinha, mas com os blogs, com a internet, hoje em dia tem muita informação e acaba tendo receitas muito bacanas e muito gostosas. Hoje a gente vai falar sobre a receita de coxinha com recheio de queijo de batata. Vamos à nossa receita. Vamos começar com o queijo de batata. Os ingredientes você vai precisar: uma xícara de água, 4 batatas médias, 3 colheres de polvilho azedo, 3 colheres de polvilho doce, sal a gosto, orégano a gosto, um dente de alho, 2 colheres de azeite, o suco de um quarto de limão. O alho e o orégano, eles podem ser substituídos por temperos a seu gosto. Bom, é aquela história, você vai pegar a batata, descascar, cortar em cubos, botar para cozinhar na panela com um pouco de sal. Bota água até cobrir as batatas, no máximo um dedo de água acima das batatas. Com isso você vai deixar que elas fiquem cozidas e fiquem moles. Desliga, deixa esfriar. Depois que ela esfriar, você vai colocar as batatas com a água do cozimento no liquidificador e todos os outros elementos, no caso, o polvilho, o sal, o orégano, o dente de alho, as colheres de azeite e o suco de limão. Bate tudo no liquidificador. Ele vai ficar com a consistência parecida com aquele requeijão de copo que você compra no supermercado. E aí depois dele atingir essa consistência, você coloca na panela, vai levar ao fogo e aí ele vai reduzir de volume. Ele vai ficar bem menor e vai ficar uma massa mais grossa, ele vai ficar um pirão bem consistente. E quando ele chegar no ponto que você tiver dificuldade de mexer, que ele esteja ficando mais sólido, é o ponto de desligar. Depois de desligar, você deixa ele esfriar numa vasilha plástica. Deve levar à geladeira por 4 horas. Depois é só desenformar e cortar em pedaços para utilizá-lo. Para fazer a massa, você vai precisar de sopa de legumes. Quais são os ingredientes para a sopa? Uma batata média, metade de uma cenoura, um terço de uma cebola, um quarto de um pimentão, orégano a gosto, sal a gosto, 3 colheres de azeite, 4 copos de água. Para começar, você aquece a panela, coloca o azeite, joga a cebola, deixa ela refogar até que ela fique dourada. Acrescenta o pimentão, a batata e a cenoura cortada em cubos. Dá uma última refogada com um pouco de água. Acrescenta o sal, acrescenta o orégano. Complementa os outros copos de água. Deixa a sopa cozinhar normalmente e ela deve ser reduzida até 2 copos de água. Lembre que na receita são 4, você vai reduzir ele pela metade. Após ferver, você desliga e vai separar uma xícara dessa sopa para utilizar na massa da coxinha e, no caso, uma xícara para que você possa empanar as coxinhas. A massa propriamente dita. Utilize 2 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de sopa de legumes, uma xícara de água, uma colher de chá de sal. Agora o sal vai questão de gosto, você pode colocar mais ou menos. Cominho a gosto, 4 colheres de sopa de azeite, uma xícara de farinha de rosca para empanar. Você vai fazer o seguinte, colocar a sopa e a água numa panela, colocar o sal, o cominho, o azeite, vai deixar ferver. Quando ela começar a ferver, você vai desligar e vai jogar as 2 xícaras de farinha de trigo de uma vez só e misturar. Você vai fazer um pirão. Esse pirão vai ficar com a cara meio estranha, como se ele tivesse dado errado, vai ficar com as partes mesmo meio brancas. Aí você vai mexendo com a colher
E quando esfriar mais, você começa a sovar essa massa até ela ficar mais uniforme. Quando ela ficar uniforme, ela está no ponto de se fazer a coxinha. Agora aí vai depender da quantidade de coxinhas que você quer fazer. Você pode fazer coxinhas maiores, que aí você pode pegar e fazer 10 coxinhas, que vão ficar grandes. Ou você pode fazer 20, a depender até 30 coxinhas menores. Então você pega essa massa e separa em bolinhas. Cada bolinha vai ser correspondente a uma coxinha. E aí o que é que você vai fazer? Você vai abrir essa massa como se fosse uma mini pizza, uma roda. E aí quando ela abrir, você vai pegar o queijo que estava na geladeira, corta, coloca dentro da coxinha, vai fechar essa trouxa com um bico. Se por um acaso você notou que a massa está grudenta, você molha a ponta dos dedos na água e trabalha com ela. Se você perceber que ela não ficou legal, você pode colocar um pouquinho de farinha de trigo que ajuda a resolver isso. Depois que a massa da coxinha foi preparada, você deve colocar ela dentro da sopa, passar na farinha de rosca para que seja empanada. Depois que você fez todo esse processo com todas as coxinhas, leva para o congelador. Com isso a receita está pronta. Deve ficar no congelador durante 4 horas. Depois é só fritar e ser feliz. Espero que vocês tenham gostado da receita. Ajudem a divulgar o canal, a compartilhar, que possam curtir. Até o próximo vídeo. Até mais, gente.